Olá, tudo bom? Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. É o meu primeiro vídeo do canal e eu estou muito feliz de poder estar finalmente começando a gravar algo que já está há muito tempo na minha cabeça. E como nosso primeiro vídeo, a ideia é falar sobre esse livro aqui, Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Foi escrito em uma noite de 1816 por uma jovem Mary Shelley, de apenas 19 anos. Dá para acreditar? Mas enfim, como nosso primeiro livro, espero que vocês gostem. O livro narra a história do jovem Victor Frankenstein, um homem de vida perfeita, filho de Alphonse Frankenstein, um homem rico e respeitado, prometido à jovem Elizabeth, a qual ele amava de verdade. Porém, como todo homem de grande intelecto, sua mente desejava sempre um algo a mais. Fascinado pelas ciências naturais, Frankenstein começou a estudar por conta própria a história dos grandes alquimistas, até que entrou na universidade e finalmente resolveu pôr em prática suas ambições, gerar a vida artificialmente. Nas palavras do próprio cientista, Victor afirma: trabalhei com afinco por quase 2 anos com o único propósito de infundir vida em um corpo inanimado. Para isso, privei-me do descanso e da saúde, desejara esse projeto com um ardor que em muito excedia minha moderação. Mas agora que terminara, a beleza do sonho se desvaneceu e meu coração estava repleto de desgosto e horror. Está se mexendo. Ele está se mexendo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Vivo. Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Vivo! Henry, pelo amor de Deus, Henry! Dois anos se passaram e seu trabalho havia finalmente terminado. Como descrever minhas emoções diante da catástrofe? Ou como esboçar um infeliz que sou? Como dores e cuidados infinitos havia me empenhado a formar. Seus membros eram proporcionais e havia escolhido suas feições para que fossem belas. Belas? Santo Deus! Sua pele amarela mal cobria a atividade dos seus músculos e artérias abaixo. Seu cabelo era escorrido, de um negro lustroso, os dentes de uma brancura perolada. Estas exuberâncias, no entanto, só formavam um contraste ainda mais horrendo com seus olhos serosos, que pareciam quase da mesma cor das órbitas de um branco pardo onde se fixavam, e com a pele enrugada e os lábios finos e negros. Frankenstein havia criado vida, e logo em seguida se arrependeu. A criatura era horrenda. Frankenstein ficou em choque, e fugindo do seu laboratório, ele alucina e desmaia. E isso nos leva a um outro ponto da história. Victor acorda depois de meses em coma com uma carta de sua querida Elizabeth, vinda de Genebra, sua cidade natal, mas imprevistos o impediram. Chegando o inverno, seu pai não pudera mais esperar, pois seu irmão caçula, William, havia sido assassinado e só Victor poderia consolar Elizabeth. Assim, o jovem cientista pega a carruagem com destino a Genebra, porém, quando ele chegou, teve que parar, pois os portões da cidade estavam fechados. Desta forma, foi obrigado a passar a noite em uma aldeia. Era uma noite chuvosa, e ele decidiu então ir até o lago onde seu irmão fora assassinado. Em meio aos clarões de relâmpago, ele vê uma figura horrenda ao longe. Com isso, ele concluiu que sua criatura havia matado seu irmão. Diante dessa certeza, só restou uma coisa no coração do jovem cientista: a vingança. Mas como seu monstro era dotado de força sobre-humana e uma agilidade descomunal, nada ele poderia fazer para capturá-lo. Então, passado muito tempo, e já tentando restaurar sua vida da perda que ele sofreu com a morte do seu irmão, em um dia, Frankenstein acaba reencontrando sua criatura, e nesse momento, sua história nos é contada pela sua própria boca. Após ser criado, ele começou a ter as mesmas sensações que os humanos tinham, porém, ao encontrar novas pessoas não era bem recepcionado por conta de sua altura e feiura. Então, foi à procura de um esconderijo, encontrando um lugar que considerava seguro para si, um chiqueiro. Em sua nova casa, havia uma fresta na qual dava para ele ver a vida de uma família e sua rotina, que era cheia de amor, carinho e alegria. E sentiu uma imensa vontade de se juntar a eles, os seus protetores.
Durante meses, ele acompanhou a rotina dessa família. Ele aprendeu a falar, aprendeu as virtudes e desejou ser amado. Em uma tentativa arriscada e sedento por amor, ele se apresenta àquela família tão carinhosa e nobre, porém foi recebido com ódio e violência. Apesar de suas forças sobre-humanas, ele não ataca, apenas foge. Após esse dia, ele entende que nunca saberia o que é amar e ser amado, apenas o ódio. Vendo e sabendo disso, por não ter amigos, propriedades e nem dinheiro, se comparou a Adão, que fora criado pelas mãos de Deus, perfeito e feliz, e ele era um desgraçado, solitário e desprezado, começando a se questionar se ele era mesmo um ser humano. Após várias rejeições, ele tinha certeza que não haveria possibilidade dele se ligar emocionalmente a um outro ser humano, sentindo então apenas ódio e vingança contra seu Criador, por o ter criado tão horrendo e por o ter abandonado em um mundo cruel. A criatura havia de fato matado seu irmão caçula, pois quando descobriu quem ele era, um ódio mortal dominou. Mas ele não era vil, ao contrário, durante meses se alimentou e desejou as melhores virtudes, mas depois de só receber ódio pela sua bondade, ele percebeu que só restava o ódio em seu coração. No entanto, havia uma esperança para ele. No fim de todo o seu discurso, a criatura fez uma exigência a Victor. Ela queria que o cientista fizesse uma noiva para ele, que o entendesse e o amasse, com a explicação que só a tinha feito mal, pois estava sozinho no mundo. Diante desse pedido, ele prometeu que abandonaria o mundo dos homens se fosse atendido, e depois de muito relutar, Victor acaba entendendo os motivos da criatura e aceita fazer uma noiva para ele. Concordando com a nova criação, Victor foi até a Escócia construir a fêmea, porém, uma reviravolta aconteceu. No final da produção, Victor resolveu desistir, pois percebe que não poderia construir um outro ser tão horrendo, temendo que a promessa não fosse cumprida e os dois se multiplicassem em meio aos homens. Então, em uma noite, Frankenstein destrói o seu trabalho. A criatura, que via tudo por uma janela, uiva de dor, por ver que a sua mulher havia sido destruída, e em seu ódio ele promete a seu Criador: estarei em sua noite de núpcias. Meses se passaram e no dia do seu casamento, Victor se arma na espera da sua criatura, mas o que ele não previu havia acontecido. O alvo não era ele, era Elizabeth. A criatura não poderia permitir que seu criador fosse feliz nos braços de uma mulher, sendo que esse prazer lhe foi negado. Elizabeth então é assassinada, e com a notícia, Alphonse Frankenstein, pai do jovem Victor Frankenstein, morre de desgosto. Assim como Victor Frankenstein havia negado todos os prazeres à sua criatura agora tirou tudo do seu criador. Com sua raiva, Victor promete ir atrás da sua criatura para se vingar de todas suas perdas causadas por ele, em uma longa trajetória da Escócia até o Polo Norte. Durante muito lutar e vendo as provocações da sua criatura, Victor sucumbe e quase morre, mas sua hora não havia chegado. Na beira da morte, ele foi resgatado por um navio, onde permaneceu a bordo por uns dias e acaba contando toda a sua infeliz história ao capitão. No entanto, Victor não resiste e morre sem conseguir completar seu objetivo. A criatura, vendo a morte do seu criador, perde seu propósito de vida. Na mesma noite, ele entra na cabine onde estava o corpo do seu criador e, com um olhar lamentoso, se despede dele. Adeus. Deixo em ti o último ser humano que estes olhos jamais contemplarão. Adeus, Frankenstein. Caso ainda estivesse vivo e acalentasse o desejo de vingar-se de mim, este seria mais bem saciado por minha vida do que por minha destruição. No entanto, não foi esse o caso. Buscou minha extinção, de modo que não causasse tanta miséria, e ainda assim, de uma maneira por mim desconhecida, não cessou de pensar e sentir. Não desejou contra mim uma vingança maior do que aquela que sinto. Maldito como foi, minha agonia se mostrou ainda mais excelsa que a sua, pois o agrilhão amargo do remorso não deixará de inflamar-se em minhas chagas até que a morte as cure para sempre. No final, a criatura nunca havia sido malvada. Por muito tempo ela desejou o bem, mas só obteve desprezo. No fim, seu próprio Criador havia negado o prazer mais básico
Diante de completo desprezo, só lhe restou o caminho da vingança. Tendo concluído, a criatura se mata. No fim, nos resta uma dúvida. Quem realmente era o monstro? Pois tanto o criador quanto a criatura eram dotados de virtudes, mas no fim, só lhes restou a miséria. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Muito obrigado!